Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor aqui mais 3 capítulos do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos expor o 14, o 15 e o 16. Espero que você os tenha lido, que você tenha tido uma leitura maravilhosa. E nós continuamos nesses 3 capítulos com reprovação. Continuamos nesses 3 capítulos com disciplina de Deus com a nação de Israel. E começando no capítulo 14... nós vamos ver a disciplina de Deus sobre um grupo de líderes que procura o profeta para consultar, para fazer perguntas para Deus, como se eles quisessem receber uma resposta de Deus ou como se eles quisessem uma direção de Deus. E Deus revela para Ezequiel que eles têm um ídolo no coração, que eles não são pessoas puras, que eles estão ali buscando uma resposta, mas Deus não dará essa resposta. E Deus ainda começa a dizer que tem profetas que começam a dar respostas para eles enganosas e mentirosas, e que Deus castigaria tanto o profeta quanto aqueles que buscam ouvir o Senhor, estando com seus corações contaminados com ídolos. Então ele começa aqui a falar sobre os ídolos que eles buscaram, sobre a idolatria que eles receberam em seus corações. Lá no verso 12 ele diz: a mensagem do Eterno veio a mim dizendo: filho do homem, se uma nação peca contra mim, agora já está falando sobre a nação, e ele fala assim: eu vou lá e destruo essa nação. E aí é interessante que ele vai usar agora, vai citar nomes. Ele fala assim: olha, ainda que Noé, que Daniel e que Jó. Interessante que Daniel aqui é contemporâneo a Ezequiel, é um profeta, teoricamente, naquele momento para Ezequiel, era algo próximo a ele. E Deus cita o nome de Noé, de Daniel e de Jó, e diz assim: mesmo que esses 3 grandes homens estivessem vivendo numa cidade que eu determinasse destruir por conta dos pecados, por causa da idolatria, eles só salvariam a si mesmos, não salvariam a cidade pelo fato de estarem vivendo nela. E ele vai continuar dizendo: se eu mandar feras contra a cidade, se eu mandar ataques de animais que destruam a cidade, e esses homens estiverem no meio dessas cidades, ele vai citar de novo lá entre o verso 19 e 20, ele vai dizer: ou quando espalho uma doença mortal sobre a nação, derramando a minha ira, matando as pessoas e animais, se Noé, Daniel e Jó por acaso estiverem vivendo ali, tão certo como eu sou Deus vivo, nem os filhos deles seriam salvos, só os 3 se salvariam por causa da sua justiça. E aí o 21 ele vai dizer: esse será o quadro, diz o Eterno. Depois que eu estiver enviado 4 juízos catastróficos, ele vai falar sobre os 4 juízos que ele vai mandar sobre Jerusalém: guerra, escassez, animais e selvagens e doenças. Então, ou seja, ele vai mandar animais selvagens, guerra, escassez, animais selvagens e doença, para eliminar as pessoas e animais. E ele está dizendo que vai haver sobreviventes, e os sobreviventes vão ver do que eles foram livrados. Esse é o quadro do capítulo 14. No capítulo 15, que é um capítulo curto, ele vai fazer uma metáfora de novo. Ele vai dizer assim: para que serve a madeira da videira? Dá para fazer alguma coisa com ela? Ele falou: não dá, o máximo que dá para fazer é lenha. Mas se eu jogar ela no fogo e depois eu tirar ela queimada as pontas, salpicado no meio, vai servir para alguma coisa? Ele vai dizer assim: vai ser pior ainda, vai servir para nada. Se quando estava inteiro não servia para nada, imagine agora que está queimado. Aí de novo ele vem no verso 6 dizendo: essa é a mensagem do Eterno Senhor. Como a madeira da videira que selecionei entre as árvores da floresta e usei como lenha, assim tratarei os que vivem em Jerusalém. Estou para entrar em ação contra eles, mesmo que tenham saído do fogo chamuscados. Alguma vez serão queimados de vez. Quando eu entrar em ação contra eles, vocês saberão que eu sou o Eterno. Transformarei essa terra numa desolação, porque eles foram infiéis. É o decreto do Eterno. O capítulo 16 é um capítulo bem longo. Talvez você tenha lido, não sei se você compreendeu ele inteiro, creio que sim. E ele vai fazer agora uma ilustração, ele vai comparar Israel, para que Israel entenda o tamanho da sua devassidão. E ele começa a dizer: olha, você nasceu de uma forma bem difícil, você foi jogada no terreno baldio, você estava ali jogada como um bebê sujo, eu peguei, tirei você de lá. Depois de você ter nascido, seu pai morreu, de sua mãe Tita, de ter um passado ruim, você não é de berço nobre. Encontrei você jogado ali, ninguém te quis, ninguém nem te lavou da sua sujeira quando você nasceu, ninguém cortou seu umbilical, você estava lá, como um bebê que foi jogado fora. Eu peguei, tirei você de lá, cuidei de você. Aí quando você cresceu, virou mocinha, eu passei e vi você. Você estava ali, mocinha, bonita, porém, ainda nua.
Eu falei, pronto, ela tá na hora de casar. Fui lá, te dei roupa, te dei linhos finos, tirei você daquele seu estado de não ter roupa para vestir. Me casei com você. E aí fiz uma aliança com você. E aí o que você fez? Você se prostituiu. E ele, no capítulo todo, ele vai desenhar um quadro, ó, você se prostituiu, você matou os nossos filhos. Ou seja, além de prostituta, você se tornou assassina. E você conseguiu perverter até a prostituição, porque normalmente as prostitutas cobram para ter relação sexual e as amantes aceitam presentes de seus amantes. Você não, pelo contrário, você pagava os homens para que eles tivessem relação com você. Você pagava os amantes para que eles te fizessem favores. Você conseguiu perverter até a prostituição. Lá no verso 22 ele diz: e durante todos esses anos de obscenidades e prostituição, você não se lembrou uma vez da sua infância, quando estava nua e desamparada, quando era uma recém-nascida, toda ensanguentada. Ele está dizendo: você deixou a sua beleza subir sua cabeça. Você achou, agora eu sou bonita, agora eu sou poderosa, eu quero ser independente. Mas você não lembrou que para você chegar nesse estado de beleza, você foi resgatada por alguém. Alguém te pegou quando você estava sujo, quando ninguém te queria, quando você estava jogada num terreno baldio, quando você estava desprezada. E aí ele vai falar, e você começou a expandir a sua prostituição de forma intencional e foi se prostituindo com várias nações. Aí ele vai dizer a sentença: eu vou te deixar nua diante de todas essas nações com quem você se prostituiu, para que eles vejam sua verdadeira aparência. Eu vou te deixar nua, eu vou te deixar totalmente desamparada, para que eles vejam quem você é. Mas aí no finalzinho do capítulo 16, ali na porção entre os 59 e 63, ele ainda está decretando uma sentença e depois ele traz esperança. Ele diz assim: o eterno Senhor diz: farei com você exatamente o que você fez com os outros. Você tratou o meu juramento com desdém e violou a minha aliança. Ele diz: mas, depois de tudo, vou me lembrar da aliança que fizemos quando você era jovem e farei com você uma nova aliança com você, que durará para sempre. Você se lembrará do seu triste passado e se sentirá contrita quando receber de volta as suas irmãs. Ele usa uma metáfora chamando Samaria, que representa as outras 10 tribos, né, do Reino do Norte, e ele fala sobre Sodoma também. Ele usa essas duas metáforas lá atrás só para dizer o tamanho do pecado. Ele vai dizer assim: você pecou mais do que Samaria, que foi levada para o exílio antes, e você pecou mais que Sodoma, que foi destruída muito tempo atrás, antes desse momento. E ele diz: você conseguiu pecar mais que ele, você conseguiu ser mais sujo. Então ele usa esse nível de comparação para qualificar o tamanho do pecado. Mas ele diz que elas receberiam as irmãs de volta. Ele diz: eu as darei a você como filhas, mas não como participantes de sua aliança. Minha aliança com você será firme, e você saberá que eu sou o Eterno. Você se lembrará do seu passado e enfrentará a vergonha. Mas quando eu purificar você, quando eu fizer reparação por tudo que você fez, você ficará sem palavras. É o decreto do Eterno, o Senhor. É interessante nós lermos esses 3 capítulos de uma forma linear, porque é muito pesado o 14 e o 15 sobre o castigo de Deus. E o 16 pior ainda, ao nível de comparação, o quanto Israel se prostituiu. E a gente já está vendo ao longo dos capítulos que Deus ele vai confrontando, parece ser muito duro, mas sempre revelando. Ele sempre faz questão de mostrar o tamanho do pecado da nação de Israel e por que o juízo veio para ela de maneira tão forte. Mas quando ele chega no finalzinho aqui do 16, ele mostra o objetivo da repreensão. O objetivo da repreensão é gerar um futuro de bênção, é gerar uma transformação, é gerar uma nova identidade. E o Senhor, ele é tão gracioso que ele é o que castiga, como diz Osés, ele vai dizer, é o que faz a ferida, é o que sara a ferida. Ele diz assim, ele vai lá e fala assim: eu vou fazer uma nova aliança com você, uma nova aliança, e vou purificar, eu vou fazer reparação pelos seus pecados. Está falando aqui da ação de Cristo, porque quem pecou foi Israel, mas quem fez a reparação, está dizendo, quem vai fazer a reparação é o próprio Deus. É assim que ele fez por nós. Nós pecamos, nós erramos, nós não nos lembramos do que ele fez por nós, e ele ainda assim reparou os nossos pecados. Mas aqui vai um alerta para todos nós, porque embora nós terminemos o capítulo com esperança, vendo a esperança que eles estavam recebendo, da qual nós conhecemos, que é Cristo,
que veio e fez uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança que não terá fim, uma aliança que foi feita por Ele na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para isso, nós ficamos muito animados, mas o quadro total nos traz uma lição que nós não podemos perder. Que Israel foi chamado, foi transformado e se esqueceu do lugar onde foi chamado, por isso se prostituiu e pecou. Nós também fomos encontrados pelo Senhor, nenhum de nós merecíamos, todos nós estávamos desviados dos nossos próprios caminhos, mortos em nossos próprios pecados, todos nós estávamos no caminho da morte, todos nós éramos condenados e merecíamos a condenação. Jesus nos amou, nos salvou, nos chamou, nos purificou, mudou nossa vida, nos deu uma nova identidade, transformou nosso caráter, transformou nossas vontades, inclinou o nosso coração para Ele. E nós não podemos nos esquecer disso, porque às vezes nós estamos hoje num estado tão bom, tão maravilhoso, de pleno, de uma boa atitude, de uma boa transformação, de uma nova aparência, inclusive, e de repente isso pode roubar a nossa visão e nós nos orgulharmos do que nós somos hoje. Mas nós não podemos esquecer que nós somos hoje só foi possível porque alguém nos amou quando nós éramos ainda pecadores, quando ninguém tinha motivo para nos amar, Ele nos amou. Que essa memória nos faça andar em amor com Ele, em gratidão, para que o nosso coração continue sempre inclinado para Ele. Que você tenha um lindo dia.